Boa tarde a todos, né? Dando continuidade ao trabalho. O tema do encontro é Família e Evangelização. Nós vamos estar abordando aqui alguns aspectos sobre a família, ainda, né? É importantíssimo a gente agora trabalhar a família, como a espiritualidade nos apresenta a família. O que a espiritualidade nos orienta com relação a ser família aqui agora reencarnado. Porque a gente estuda muito em torno da família universal, né? Afonso trouxe um histórico fabuloso de toda a construção desse arquétipo familiar que nós trazemos aqui desde Adão e Eva. Então, e agora? Família. Vida e Sexo, capítulo 4. Na comunhão de dois seres para a organização da família, prevalece o compromisso de assistência não só de um para com o outro, mas também para com os filhos que procedem do laço afetivo. Não possuímos ainda na Terra institutos destinados à preparação da paternidade e da maternidade responsáveis. A evolução e o aprimoramento das ciências. Não possuímos ainda na Terra institutos destinados à preparação da paternidade e da maternidade responsáveis. A evolução e o aprimoramento das ciências psicológicas de hoje garante-nos um futuro semelhante a ele. O espírito retorna ao plano físico, vê nos pais as primeiras imagens de Deus e da vida. A representação maior dos pais para com a criança, representação de Deus e da vida. Aprendemos, nos capacitamos em exercício. E olha que nós já tivemos filhos em outras existências, mas parece que estamos sempre recomeçando. E ter filho, que a gente agora vai completar, é diferente de ser mãe e de ser pai. Já viemos tendo filhos em várias existências. A proposta é ser pai e mãe responsável, agora pai e mãe com um direcionamento espírita, entendendo o processo da construção dessa família, os laços que nos vinculam e os laços que nos objetivam atingir lá na frente. Responsabilidade, representação maior de Deus e da vida. Só que nós encontramos no livro Missionários da Luz, no capítulo 4, trazendo assim para a gente: os pais terrestres, com raríssimas exceções, são as primeiras sentinelas viciadas, agindo em prejuízo dos filhos. Comumente, aos 20 anos, em virtude da inércia dos vigias do lar, a mulher é uma boneca e o homem um manequim de utilidades doentias, alcançando muito mais interessados no serviço dos alfaiates que no esclarecimento dos professores. Alcançando o monte do casamento, muitas vezes são pessoas excessivamente ignorantes ou demasiadamente desviadas. Cumpre ainda reconhecer que nós mesmos, em todo o curso das experiências terrestres, na maioria das ocasiões, fomos campeões do endurecimento e da perversidade contra as nossas próprias forças vitais. Voltando no início, sentinelas viciadas. Há um tempo ali envolvidos com alfaiates, mas hoje envolvidos com moda, shopping, futilidade, massa muscular, corpo físico, beleza. Muitas das vezes a criança aparece e é um estrago para este corpo físico maravilhoso que eu estou tentando manter, não é? Muitas das vezes não posso pegar no colo porque eu acabei de fazer as unhas, eu tenho salão, eu tenho jogo de futebol. Então aqui essa futilidade doentia, esse boneco e essa boneca, existe ainda nos dias de hoje. É atualíssimo. Pode trocar a palavra alfaiate por que quiser. Mas na hora que chega para casar, alcançando um monte, eu achei interessante, quando a gente estuda no miudinho do Evangelho a palavra monte, e Jesus subiu ao monte para orar,
é uma elevação, é um padrão superior. O casamento tem o objetivo de elevar o nosso padrão, como pessoas, como espíritos, ainda mais quando os filhos chegam. Elevando ao monte do casamento, que pede amadurecimento no relacionamento, muitas das vezes são pessoas excessivamente ignorantes ou demasiadamente desviadas, por não entender o que é casar. Nós encontramos algumas instituições religiosas fazendo curso de noivos, né? Só que nós, enquanto doutrina espírita, nós já estamos nos preparando cotidianamente para casar ou não. Será que tem que colocar o título, curso de noivos? Vai chover de gente, como eu já encontrei uma casa espírita fazendo isso, estudando sequencialmente o livro Vida e Sexo. Precisamos ter uma escola acadêmica que coloque o nome de uma cadeira assim, para chamar o aluno à devida atenção. Estar estudando as questões do trato da sexualidade, da afetividade. Mas quando a gente se propõe a evangelização individual, já nos estamos capacitando para tal. Então aqui, campeões do endurecimento e da perversidade contra as próprias forças vitais é a utilização da energia sexual. Desavisada, desorientada, desequilibrada. E, em função disso, o homem e a mulher, ou a mulher, o homem e a mulher, no instituto conjugal, são como o cérebro e o coração no organismo doméstico. E cérebro e coração deseducado não têm o equilíbrio necessário. Ambos portadores de uma responsabilidade igual no sagrado colégio da família. Se a alma feminina apresentou um coeficiente mais avançado de espiritualidade na vida, é que desde cedo o espírito masculino intoxicou as suas fontes da liberdade, através de todos os abusos, prejudicando a sua posição moral no decurso das existências numerosas. Aqui nós lembramos um momento interessante, que essa alma feminina escravizada, essa alma feminina que há muito tempo atrás não tinha nome, e alguns achavam que nem alma tinha, ela foi voltando-se para dentro de si, encontrando as possibilidades e as potencialidades espirituais, desenvolvendo essa sensibilidade. Nós encontramos na história perseguição e caça às bruxas. Nunca ouvi falar em perseguição e caça aos bruxos. Eles eram os sábios, sacerdotes, os mentores, os merlins. Mas a mulher, com essa sensibilidade toda desenvolvida, era perseguida. Era um ser anulado socialmente, mas que por dentro desenvolveu um avançado coeficiente de espiritualidade, que o homem intoxicou com seus abusos, perdendo a sua posição moral. E aconteceu um movimento feminista, trazendo para a mulher a busca da libertação e do respeito. Aqui no Consolador, questão 67. A ideologia feminista dos tempos modernos, porém, com as diversas bandeiras políticas e sociais, pode ser um veneno para a mulher desavisada dos seus grandes deveres espirituais na face da terra. Se existe um feminismo legítimo, esse deve ser o da reeducação da mulher para o lar, nunca para uma ação contraproducente fora dele. É que os problemas femininos não poderão ser solucionados pelos códigos do homem, mas somente à luz generosa e divina do Evangelho. No afã de buscar respeito e liberdade, começou a competição, começou a concorrência, começou os jogos de diminuição de possibilidades um do outro. E a gente encontra um reflexo disso até hoje. Se o homem e a mulher, cérebro e coração, estão em guerra, como conduzir o lar? Voltar a mulher para o lar nesse processo de reeducação não é também perder aquilo que foi conquistado.
Mas essa volta é uma volta com uma mentalidade diferente, porque o lar perdeu com a educação com a saída da mulher. A mulher é o viés educacional dentro do lar, que vai transformar a sociedade. A mulher que educa o homem. Mas se ao tempo ela foi passando as gerações e gerações repetindo os papéis de gênero, que homem pode e mulher não pode. Liberdade total para o homem e a mulher aprisionada dentro de casa. O movimento feminista colocou ela para fora. Mas essa busca de referência por liberdade, quem ela tinha como guia e modelo? O homem. E qual a liberdade que ele mostrava? Eu posso tudo. E ela também. Fumar, até a roupa, calça comprida, que era uma pessoa mesmo usando calça comprida. Calça comprida, fumar, beber, trabalhar, fazer musculação. E a gente encontra aí trabalhos que há um tempo só os homens faziam, que a mulher agora já faz. Ou seja, conseguiu mostrar que é possível? Sim. Mas o referencial de liberdade que ela tomou, o homem, ela se igualou com seus desvios. Com a sua promiscuidade, com a sua ignorância com relação às questões de verdadeira liberdade. Então aqui, à luz do Evangelho, todos dois vão aprender como convém. Aí a nova era chega. Porque família precisa de união. Um casal que se propõe a formar uma família competindo entre si, como é que vai ter estrutura para receber os compromissos, como nós vimos na primeira parte? Receber esses filhos que são compromissos dos dois. Porque pede que essa base casal tenha uma estrutura emocional, psicológica, à luz do Evangelho, para trabalhar o compromisso na que ele chega. Porque tem muito pai falando, oh, esse filho é seu, olha lá, cuida da sua filha. E aí? A filha é de quem? Dos dois. Agora, a tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. O homem ou a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Caminho, Verdade e Vida, capítulo 12. Quando a gente casa, tem que mudar pelo menos a mentalidade, né? Não estou solteiro mais. Não estou solteira mais. É um monte de elevação chamado casamento. Então, subindo ao monte do casamento, pede-se amadurecimento suficiente para entender. Porque muitos casam e ainda querem curtir a vida de solteiro, gozadores da vida terrestre, esquecendo que agora tem mais uma pessoa, e não só uma pessoa, a gente casa com um pacote completo, não é? Nós casamos com um pacote incluindo a sogra, o sogro, o cunhado. Diz que cunhado não é parente não, mas a gente traz para nosso grupo familiar um pacote completo, uma segunda família. E olha que esses trâmites nem sempre são tranquilos. E se a gente não amadurecer esse processo, fica difícil transitar. E a gente encontra famílias que quando eu caso com uma pessoa e o resto da família não interessa, eu gosto dele ou dela. Encontramos muitas vezes uma cisão familiar que só se encontram em casamento, Natal, ou então quando morre alguém. Fica incomunicável a comunicação com aquele mais frágil do casal. Aquele ou aquela que cede mais em função do outro. O outro não quer. E pede um vínculo de ampliação da família. E a gente fala família universal, não é isso? E ela já começa aqui agora. Não é depois que a gente desencarna que a gente vai ser imortal. Nós já somos imortais aqui e agora, com tudo que a gente construir, com os vínculos, né? Com a
vinculação e com a desvinculação que a gente fizer aqui. É aonde nós vamos chegar. Então, como devem proceder os cônjuges para bem cumprir seus deveres? Consolador, questão 188. O matrimônio, muito frequentemente na terra, constitui uma prova difícil, mas redentora. Devem os cônjuges ser desvelados por bem cumprir suas obrigações divinas, observar o máximo de atenção, respeito e carinho mútuo, concentrar-se ambos no lar, prece e vigilância espiritual, ter entranhada fé em Deus para alcançar paciência e heroísmo domésticos. É um serviço de herói. A fala da Conceição, Imaculada, sobre o culto no lar, colocando o evangelho lá no teto, mas o teto não é o telhado da casa, não. O teto é a minha casa mental. Se cada um se compenetrar na hora do estudo, que eu tenho que criar uma proteção na minha casa mental, eu vou conseguir manter a prece e a vigilância necessária na hora que aparecer o desafio familiar. E se esse desafio se apresenta agora, não importa a idade do filho ou o tempo de casamento, porque eles colocam datas, tem a crise do primeiro ano, a crise do 7, né, assim, vão crianças, 3 e 7, obrigada, olha só. Então a gente já até estabeleceu, 3 anos tem crise, 7 anos é a crise final, se não passar, acabou o casamento. Nós temos manias de datas mesmo, colocar no calendário as coisas. Mas aí a gente coloca até as crises. Vamos pensar, precisamos tirar esse formato rígido de tempo, porque se começou errado, não importa se o tempo vai ser 3 ou 7. Se está estourando no 3 no 7, porque foi guardando e guardando, suportando, aguentando, sem trabalhar, sem diálogo. Porque quem tem a voz mais ativa, quem é a personalidade dominante, aí respeito, carinho mútuo, paciência e heroísmo. Heroísmo não é aquele que aguenta tudo até o final, não. Ser herói é você conseguir administrar os seus conflitos de maneira tranquila e equilibrada na base do diálogo. Mas um casal que já fica guardando determinadas situações sem conversar, estoura lá nos 3 anos mesmo. Acho que 7, então. Família. Pensamento de vida, capítulo 12. Voltando, hein? A família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como centro essencial de nossos reflexos. Reflexos agradáveis ou desagradáveis que o perpétuo nos devolve. Temos assim no grupo doméstico os laços de elevação e alegria que já conseguimos tecer. Os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino que necessitamos desfazer. Então, esses clichês inquietantes, que na hora que eles aparecem para ser desfeitos, se o casal não tiver se estruturado, vai reforçar. Vamos tentar entender o que é um clichê. Se eu não conseguir ilustrar muito bem, talvez o Afonso ilustre. É uma situação que aparece e que desencadeia reflexos lá do passado. É algo simples, muitas das vezes, que ganha uma força muito maior que a gente não tinha imaginado. Foi um copo d'água que caiu no chão ou um leite derramado. O pessoal gosta muito do leite derramado. Foi um leite derramado que ali desencadeou todo um processo emocional de vidas e vidas que, na hora de desfazer, reforçou. E aqueles que estão de fora e observam aquela família começam a questionar: mas o que aconteceu? Eles pareciam tão bem, né? Tão felizes. Era assim, eu tinha uma referência àquela família. Ah, foi um copo de leite que caiu no chão. Só isso. Só isso para quem está de fora. Mas eles ali, aquilo desencadeou um clichê, uma questão que deveria no momento ter a paciência necessária, o heroísmo, a prece, a vigilância, o respeito, a atenção e carinho mútuo para conseguir resolver.
sem repetir o processo. Nossa, a gente vem com muita violência. É algo que desestrutura os corações frágeis. Tanto que a gente não consegue nem lembrar do estudo evangélico doutrinário. Agora, novamente falando, não vai ser o conhecimento teórico que vai fazer e me proporcionar instrumentos para resolver o clichê inquietante. Nós estamos recebendo as orientações. Mas se eu deixo o momento que eu recebo a orientação, não coloco em prática, eu não vou criar força suficiente. Joana de Anjos tem uma mensagem que ela intitulou Paciência antes da crise. É antes da crise que eu devo exercitar para que na hora que ela chega eu tenha força dentro de mim. Que eu já tenha conseguido criar reflexos melhores. Porque no auge da crise, quando alguém chega, tem paciência, a gente fica até mais nervoso. Calma, e a gente fica mais nervoso. Não vai resolver se eu não conseguir criar dentro de mim esse lastro. Então a gente recebe na escola o ensinamento teórico, evangélico, doutrinário, para colocar em prática cotidianamente para os maus dias inevitáveis que vão vir. E essa fala não é minha, está lá no Livro dos Espíritos. Maus dias inevitáveis que hão de vir. Os clichês inquietantes que vão aparecer para serem desfeitos, corrigidos, à custa de trabalho, sacrifício, paciência e humildade. Recursos novos com que faremos nova produção de reflexos espirituais suscetíveis de anular os efeitos de nossa conduta anterior, conturbada e física. Conduta é comportamento. É pelo nosso comportamento que a gente se conhece. E a gente não vê não. O outro fala e a gente não aceita. Né? No casal, então, gente, fala mesmo. Né? Porque eles têm mais liberdade um com o outro. Aí vai falando, mas o outro não aceita, porque não se vê e não percebe. E quando a gente estuda lá a questão 919 do Livro dos Espíritos, ouvir até aquilo que os chamados inimigos trazem para nós. E quando a gente volta lá atrás sobre prece e vigilância, vigilância espiritual, forçando aqui, né? Reforçando, porque não é só a vigilância do que vem de fora, não. É a vigilância espiritual daquilo que está movimentando dentro de mim, com o que o outro diz, com o que o outro fala. E por que eu estou sentindo isso? As reflexões da primeira parte são importantíssimas. Por que eu estou sentindo isso? No livro Vida e Sexo, Emmanuel fala muito do suave encantamento dos casais. É um romance assim, cor-de-rosa. Gente, é um amor enorme, é só flores. Mas depois que sobe ao monte, essa elevação, quer dizer, você está começando a ter um pouco mais de estrutura para ver além do cor-de-rosa das flores. Você já está sendo promovido ou promovida para o amadurecimento dessa relação, para sair da fantasia e da ilusão, gente. E olha que doutrina espírita, terceira revelação, a verdade, é natural que a gente fique frustrado e que a gente se decepcione com aquilo que a gente achava que era, que depois a gente, eu pensei que era, e agora, né? Porque a gente está estudando a verdade é para tirar o véu, para a gente ver com propriedade. Mas a doutrina nos orienta como convém agir para mudar isso. Com esforço, paciência, prece, atenção, carinho, renúncia, esse serviço de herói, heroína dentro da família. Conduta, comportamento, que parte da intimidade de cada um. Gente, conduta e comportamento não é verniz social. Porque aí a gente depois recebe muitos casais que procuram uma pessoa só que chega, olha, quando ele está fora de casa, ela é assim, todo mundo
falam, ó, que marido que você tem, ó, que esposa que você tem, gente, mas do lado que está de dentro, né? Cadinho, aqui agora eu vou chegar. Esse também eu trago sempre. Imploramos nós mesmos retorno e readmissão nos cursos de trabalho em que se nos desmandaram a deserção e a falência, a fim de ressarcirmos os débitos que os homens não conheceram, mas que vibram obcecantes no hino de nossas almas. É assim que voltamos ao cadinho fervente da purgação, retomando nos fios da consanguinidade a presença daqueles que mais ferimos para devolver-lhes em ternura e devotamento os patrimônios dilapidados, rearticulando os elos da harmonia que nos ligam a todos na universalidade da vida perante a lei. Emmanuel usa uma figura de linguagem representando a família cadinho. Quem lembra o que representa o cadinho? O que é um cadinho? Nós vamos relembrar. A gente reencarna para relembrar tudo quanto já foi dito, né? Aí, gente, sabe por que é importante o estudo da doutrina? Pelo menos uma vez por semana. Para a gente estudar, reestudar, para gravar. Para lembrar, na hora que o clichê inquietante aparecer, é na hora que esse cadinho fervente da purgação se estabelece dentro do lar. É na hora que aquele clichê do passado, junto com um simples copo de leite, apareceu. O processo de fundição de ouro é, em resumo, o seguinte: o fundidor, recebido o material, coloca-o em um cadinho de tamanho apropriado e em seguida leva-o ao forno, cobrindo-o completamente de carvão vegetal muito bom. Manda soprar lentamente até que o cadinho, coberto com uma tampa, se torne incandescente. Isso feito, faz soprar fragarosamente até o conteúdo pequena porção de sublimado de mercúrio que produz uma chama na superfície do puro líquido, rápida calcinação e volatização de ferro, cobre, antimônio e outros elementos estranhos, dando lugar a uma escória, que é retirada por meio de uma pinça. Adiciona-se o mercúrio até que a superfície do ouro não apresente nenhuma impureza. O cadinho fervente da purgação, minha casa, ou melhor, meu lar. Na hora que o clichê inquietante se estabelece, é o momento em que ele se torna incandescente. E mais ainda, pesquisando esse processo, o cadinho ele é incandescente do lado de dentro, do lado de fora ninguém sente nada. Porque do lado de fora a gente olha a família, nossa, que tranquilidade aquela casa, gente, né? Ah, ó, eu gostaria de morar lá. Ah, comendo, a gente olha muito lá. E aqui? Aí nesse momento, gente, carvão vegetal muito bom é colocado ali para acelerar o processo. Nós temos a doutrina nos facultando este carvão muito bom. Um elemento para a gente conseguir perceber a escória, porque escória é algo que não serve mais. E delicadamente, com uma pinça, ir retirando isso do processo da família. Não é o outro, não é você que tem que sair. É a escória. Retirando gradativamente para que nenhuma impureza fique, ou seja, está esclarecido, resolvemos a questão, então delicadamente com diálogo, com esforço. Às vezes a gente não precisa nem falar muita coisa não, porque o problema é muita fala, né? A gente fala muito. E às vezes o silêncio é de ouro. Às vezes não, sempre. Sempre é de ouro. Porque quando a fervura passar, este que manteve o equilíbrio, os
usou a pinça. Jesus traz para a gente assim: amai-vos uns aos outros. Trabalho de grupo. Começa com a dupla casal e vai se transformar no grupo família. E nesse trabalho coletivo, sempre tem um que ama mais. É aquele que sustenta a família. É aquele que sabe orientar a pinça. É aquele que percebe a escolha que não serve. Isso não serve. E muitas das vezes, se não tiver prudência e vigilância, fica discutindo a escolha, vida fora. Ou então guarda, né? Porque na hora que surgir a próxima briga, a escolha, você lembra? Você lembra? 20 anos, 10 anos. Você lembra daquela época que a gente estava começando a namorar? Até na hora que estava começando a namorar. Né? Cadinho fervente. Mas qual a melhor escola de preparação das almas encarnadas na Terra? A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá formar o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. O culto do Evangelho, nem que seja um sozinho se os outros não quiserem. Agora as crianças convém trabalhar essa aproximação. O culto do Evangelho, quando a gente fala, né, uma cobertura da casa mental, também atrai a presença dos amigos espirituais. Aliás, não atrai não, eles já estão lá. Favorece a nossa percepção deles. Captar as inspirações para ganhar força. Não é pedido esforço heróico sozinho, não, né? E nós tivemos um filme aí, Os Vingadores, que reuniram todos os super-heróis para resolver o problema. A mesma coisa com relação ao lar. Cada um de nós tem um amigo espiritual, além do amigo espiritual do lar, para ganhar força. Gente, nós não estamos sozinhos quando o problema estabelece. Nós é que não percebemos. André Luiz, no livro Nosso Lar, ele ficou mais de 8 anos no umbral sem perceber que Clarice estava lá. Conta lá no capítulo 7 que quando ele chorou de verdade, que antes o choro é assim, é a pena de si mesmo, o choro é assim que eu estou decepcionado, estou frustrado, com paixão de si mesmo. Quando ele chorou, sentindo realmente e lembrando da prece que a mãe dele o orientou na infância, dilatou o padrão mental, ele pôde ver e receber o auxílio. Dilatação do padrão mental para ver e receber o auxílio. Ele é que fez. Ele é que fez. Eu acho interessante e muito importante a espiritualidade deixar a gente fazer. Porque se a gente quer ficar na fervura do cadinho anos a fio, eles vão permitir, porque é o método de aprendizado que a gente escolheu. Método de aprendizado que a gente escolheu. Agora, se a gente busca verdadeiramente, a gente ora no tempo interno, a gente busca e a inspiração vem para que aquele clichê, aquele desentendimento, aquela coisinha menor que tomou uma proporção tão grande, porque ela detonou o nosso passado relacional, ela tende a ser sublimada, transformada com o apoio deles. Mas se não fizermos a nossa parte, não conseguiremos. Na sua grande, aliás, não conseguiremos, exagero, né? Vamos conseguir. O diálogo pessimista é muito nosso. É interessante, a gente precisa ter muita fé, irmãos. Deus tem. Favorece a encarnação. Faz uma organização de modo a construirmos uma família, ou a família que a gente constrói, ou a família que nós pertencemos, porque eles põem fé que a gente consiga. Na sua grandiosa tarefa de cristianização, essa é a profunda finalidade do Espiritismo evangélico,
no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça e novo ciclo de progresso espiritual se traduza entre os homens em lares cristãos para a nova era da humanidade. A transformação é via família. Não importa o formato dela agora. Estamos com uma família construída ainda na base da prova e expiação, na lei de causa e efeito, não 100% por laços de afinidade. Então, aqui nesse momento, eles depositam em nós a fé de que podemos conseguir. Então, a gente também deve acreditar que podemos conseguir, mesmo que pareça que não tenha saída alguma. Por quê? Mas por que eu fui casar? Alguns falam assim, por que eu fui casar? Estava tão bom antes. Por que eu fui com uma filha? Por quê? Por quê? E agora? Agora é aprendizado, não é sofrimento e martírio o resto da vida. Não reencarnamos para pagar, sofrer. E quando fala purgar, as pessoas falam que é sofrimento absoluto. Não, é limpeza, reorientação, criação de novos vínculos com aqueles que estão ali. Não é impossível, mas precisamos nos esforçar. E orientação a gente tem na casa espírita e até fora dela, onde é a base mais elevada para os métodos de educação. As noções religiosas com a exemplificação dos mais altos deveres da vida, a base de todo o processo educacional dentro da família. Noções religiosas, conhecimento teórico, com a exemplificação, com a prática, porque os pais trazem os filhos para a evangelização, às vezes eles vêm também para a escola, mas na hora da prática em casa, nós devemos levar a aula da evangelização para dentro de casa. Nós temos o velho hábito ainda de achar que é dentro da igreja. Deus está dentro da igreja. É lá que eu faço o ritual para Deus. Aí a gente vem para a casa espírita. Os amigos espirituais estão dentro da casa espírita. É na casa espírita que eu faço todo o processo de apoio mútuo, fraternidade, que eu posso ajudar. O banheiro, o café, o lanche, os livros, a campanha do quilo, a sopa. Aí chega em casa, continuidade da casa espírita. Aqui é laboratório de vivência. Aqui a gente vibra, faz prece, eleva o padrão mental. A gente estimula os outros. Tem ânimo, vai dar certo. E a gente fala assim pra gente, vai dar certo. Emmanuel, num dos livrinhos lá, dos 4, tem uma leitura que ele fala assim, a mesma orientação que a gente passa para os outros, a gente deve falar para a gente também. Porque tem